Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por que a nossa voz, por que a sua voz precisa estar nas redes sociais? Essa é a pergunta que encabeçamos este nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Essa é a primeira aula do nosso curso disponível aqui no YouTube gratuitamente. São 5 aulas destravando a voz ministerial. E eu queria começar esta primeira aula com uma pergunta simples e muito direta, tá? Não se ofenda, mas responda caso sinta-se confortável para isso aqui nos comentários. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, olha a condição. Se você for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, por que será que você não está usando as redes sociais para divulgar o reino de Deus? Por que você não está usando as redes sociais para a proclamação do reino de Deus? Por que você está calado nas redes sociais? São perguntas que talvez a resposta seja vergonha, insegurança, falta de tempo, medo do julgamento ou simplesmente você ainda não viu algum sentido nisso. Tá bom, ok. É exatamente sobre isso que vamos conversar nesta primeira aula. Por que você precisa levar a sua voz ministerial para todos os ambientes, e isso inclui a vida física, mas também a vida digital, nosso mundo digital, o ambiente digital, que hoje é uma ferramenta incrível. Incrível, quando eu digo incrível, é incrível demais. Sabe, vou dividir em algumas partes e vou começar pela primeira. A primeira parte é que a missão não muda, mas o campo sim, né? O ID de Jesus continua o mesmo, ele nunca mudou, tá? Sabe? E nem vai mudar. O que mudou foi o campo de alcance, né? Hoje, enquanto você prega, por exemplo, para 30 pessoas na sua igreja, 100 pessoas na sua igreja, talvez sua igreja seja grande, você pregue para 1000 pessoas, mas existem milhares e milhares ouvindo heresias, doutrinas estranhas, distrações, confusões espirituais na internet. Você está pastoreando o seu rebanho, mas aquele mesmo rebanho que é pastoreado está sendo bombardeado por falsas ideias. Aí vem uma pergunta, e ela precisa ser feita para mim e para você. Aonde está a nossa voz na internet para combater esse tipo de coisa? Eu não me importo com esse tipo de coisa. Você deveria se importar. Você deveria se importar, porque isso afeta também a sua igreja. Claro que existem chamados e chamados, mas eu quero dizer para você, como cristão no Senhor, não pode mais se acovardar ou ficar simplesmente vendo todo o trabalho que é feito, por exemplo, no púlpito, sendo destruído na internet. A segunda parte é que Jesus, ele se comunicava com as multidões e se comunicava de diferentes formas. Quando lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus pregava nas sinagogas. Ele pregava no barco, ele pregava na praia, ele pregava na casa de amigos, ele ia aonde as pessoas estavam. Se Jesus estivesse hoje entre nós, tu acha que Jesus não usaria, por exemplo, as redes sociais? Lá vem o pastor dizer, Jesus... Tá bom, ok. Você não quer usar Jesus como parâmetro para tal coisa, porque na sua mente talvez seja um problema Jesus ter Instagram, ter TikTok, né? Porque na sua mente Instagram, TikTok é só para dancinha, é só para produto inúteis. Deixa eu dizer, você está enganado. Lá pode ser um instrumento para pregação de boa, ou pelo menos para geração de excelentes conteúdos. Mas vamos ver o apóstolo Paulo, que em seu tempo, aí você tem que concordar comigo, o apóstolo Paulo, ele escrevia cartas. O Novo Testamento, em sua grande maioria, são cartas do apóstolo Paulo. E carta é o que tinha de mais moderno no tempo da naquele tempo no que diz respeito à comunicação. Ou tinha algo mais moderno do que carta? Para você ver, mas carta era tecnologia da época, sim. Não existia caneta Bic, não existia papel como conhecemos, mas existia as formas de se escrever, os papiros e tal, a logística de entrega. Carta é o que tinha de mais importante na comunicação daquela época, usada por reis, por governos daquela época. E o apóstolo Paulo decidiu usar isso. Você acha realmente que o apóstolo Paulo não usaria o que temos de mais moderno em tecnologia hoje? Será mesmo? Se comparação com Jesus, comparação com o apóstolo Paulo não for suficiente, o que vai ser suficiente então, né?
Não sei o que seria suficiente se essas comparações não são o suficiente para lhe convencer que você precisa estar nas redes sociais. Mas tudo bem, tá. Talvez você ainda não esteja convencido e eu quero pedir que você não desanime, continue, vá comigo mais um pouquinho para frente, que eu ainda tenho muita coisa para entregar, tanto nessa aula como nas demais aulas. Mas venhamos e convenhamos e comenta aqui embaixo se o que eu falei faz ou não faz algum sentido para você. A terceira parte é que o digital é uma extensão da nossa vida real. Hoje é muito isso, né? Tem gente que diz... Tem gente que diz, mas rede social não são reais, é fantasia. Claro, muita gente lá faz as coisas de fantasia. Mas quem disse que você é obrigado a fazer coisas de fantasia lá? Você pode fazer coisas muito reais lá. Você já parou, né, para pensar que as decisões que as pessoas tomam no mundo digital afetam, por exemplo, o casamento delas, a vida espiritual dela, as emoções, o futuro literalmente reais dessas pessoas? Ou seja, as redes sociais ela está muito mais ligada ao mundo real do que você imagina. Quantas pessoas você conhece que foram tocadas por um vídeo? Uma pregação online, um reels com uma palavra certa, tá vendo? Agora, se você fizer essa pergunta, o contrário. Se pergunte quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por causa das redes sociais. Você vai encontrar muitas pessoas viciadas em pornografia, viciadas em uma infinidade de coisas, da própria inutilidade das redes sociais, e estão lá presas. Estão lá como ovelhas perdidas à espera de um bom pastor. Mas aí vem na minha mente uma coisa: como elas vão ouvir do reino se elas estão lá presas? Se ninguém for nas cadeias lá buscá-las. O digital é real, meus amigos. Presta atenção, o digital é real. E o reino precisa estar lá. Você, pastor, você, obreiro, você, cristão, verdadeiro, genuíno, precisa estar lá. A quarta parte é que não se trata de fama, mas de fidelidade. Talvez você pare e pense e diga, mas eu não quero aparecer, eu não quero me amostrar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não estamos falando de fama. Precisa ficar claro isso aqui, bem definido isso aqui. Nós estamos falando de fidelidade com a mensagem que você recebeu. Você talvez esteja sendo tocado agora por Deus para algo que possivelmente você não tinha dimensão, mas agora sim, Deus está tocando seu coração, está dizendo, vamos lá fazer? Vamos lá fazer? Meu amigo, quem cala consente. E quem cala omite aquilo que poderia libertar alguém. Então, quando você vê pessoas sendo destruídas nas redes sociais e você tem uma palavra de libertação, mas aí você não quer usá-la, pera lá. Deus não te deu uma voz para você guardar para si. Aprenda isso. Aprenda isso. Deus não te deu voz, condições intelectuais, o chamado dom, o talento, a capacidade para você guardar só para si. Tá bom? Ponha isso na sua mente. É importante essa compreensão. Sabe? Não dá pra gente achar que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe é apenas para a gente. Compartilhe um pouquinho disso. E, cara, as redes sociais é a ferramenta excelente para tal coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você e a sua igreja têm respondido a essa geração? Como o grupo de cristãos que você se reúne junto com ele tem respondido a essa geração? Quero te dar uma aplicação prática. Hoje, reflita sobre isso. O que tem te impedido de usar sua voz nas redes sociais? Que tipo de conteúdo você gostaria de produzir se não tivesse, por exemplo, medo? Deixa eu te perguntar ainda, o que Deus já falou com você sobre tudo isso nesse vídeo? Ou em outras ocasiões, talvez isso esteja sendo repetitivo na sua vida, né? Deus esteja falando com você de tempos em tempos, né? E já há um bom tempo, vai lá, ocupa o espaço que tem que ser ocupado. Não deixe que a mentira sobressaia a verdade. Escreva talvez essas respostas em um caderno. É um exercício prático, mas vale a pena. Escreva em um caderno ou digite aqui, caso você prefira. Deus vai usar essa sinceridade para te destravar.
Preste atenção numa coisa. Me conta aqui nos comentários. Você sente que sua voz tem sido silenciada? Por quê? Já pensou em usar as redes sociais para compartilhar a palavra, mas aí você foi lá e travou. Travou por quê? A sua experiência, como a minha experiência, e eu sou prova real disso, ela pode encorajar outros irmãos e irmãs que estão vivendo o mesmo. E talvez esta afirmação, vou repetir, a sua, a minha, a nossa experiência pode encorajar outros irmãos que estão vivendo a mesma coisa a se mexer. E talvez essa seja a minha maior motivação em fazer materiais como esse. Na próxima aula, nós vamos falar sobre... Eu estou querendo me emocionar, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o que tem calado a sua voz. O que tem calado a minha voz por muito tempo. As vergonhas, os medos de comparações, enfim. As mentiras que nós temos acreditado ao longo do tempo. Vamos tentar identificar essas travas espirituais e emocionais, sim, para que eu e você possa finalmente nos libertar e ocupar o espaço que Deus quer que nós ocupemos nas redes sociais. A gente se vê na próxima aula, tá? Ela já vai estar disponível amanhã. Amanhã. Nesse mesmo horário que... talvez você esteja assistindo em qualquer horário, né? Não faz sentido. Mas sempre na faixa das 2 horas da tarde nós soltamos o material. E você vai ter ele disponível. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus te guarde, te proteja e te dê coragem para obedecer o ID do Senhor também nas redes sociais. Se você achar que esse material é digno de compartilhamento, compartilhe ele com outra pessoa que possivelmente precise ouvir tal conteúdo, tá bom? Deus abençoe e te guarde. A gente se vê na aula amanhã.